pessoal, me chamo Beatriz Passos e estou aqui com Gabriela Rodrigues. Boa noite, gente. Ana Beatriz Tavares. Boa noite, pessoal. Sofia Pita. Boa noite. E por trás das câmeras, Letícia Fernandes, mais especificamente na edição do nosso podcast. E hoje iremos apresentar a contextualização teórica presente na obra O Cortiço, um romance clássico de Luiz de Azevedo. Isso mesmo, gente. A primeira coisa que eu gostaria de discutir aqui no podcast era que você explicasse um pouco das ideias que estão sustentadas e encenadas na obra O Cortiço. Sim, ótima pergunta, Sofia. Basicamente, a obra foca numa habitação coletiva, o cortiço, e nela a obra retrata a vida dessas pessoas, desses moradores, e seus desafios e lutas diárias pela sobrevivência. Nossa, é realmente muito interessante, até porque esse é um assunto muito presente na sociedade atual. E eu tenho outra dúvida. A gente pode relacionar com a vida atual, com a atualidade. Sim, exatamente. E a outra dúvida que eu queria perguntar era se a pobreza e a escravidão estão presentes nessa obra. Estão extremamente presentes. E a escravidão faz esse contraste entre a cultura do brasileiro e a do português imigrante. Além da pobreza e da escravidão, também é presente a homossexualidade. Desculpa interromper o assunto de vocês, pessoal, mas eu também gostaria de citar um pouquinho, esclarecer um pouco como o autor conseguiu trazer a crítica dele, sobre os problemas sociais da época, como ele uma coisa muito interessante. Exatamente, como ele conseguiu retratar tão bem, o cotidiano deles e, mostrar realmente os desafios. Eu pelo menos, assim, na leitura, eu me senti um pouco até, emotiva, assim, lendo, porque eu consegui sentir a emoção, do nosso personagem. Exatamente. Concordo com... Acho que esse assunto é muito bem pautado no livro. Exatamente. Além disso, a ideia naturalista, presente na obra. O naturalismo que ele conseguiu trazer muito na obra. É muito marcante. Isso mesmo. E, gente, outra coisa. Eu queria saber um pouco, sobre as relações de ciência e determinismo biológico que estão no Cortiço. Boa pergunta, Pita. O determinismo é uma corrente filosófica, que diz que os fatores são dependentes de uma causalidade. Ou seja, não tem uma escolha. Você não existe chance de mudança. São coisas pré-determinadas. Sim. E no Cortiço específico, como é que ele é tratado? Em relação à raça, como que é? Ele estabelece uma noção de raça, atribuindo aos indivíduos características que os definiriam como membros de um grupo social. E também tem um momento histórico e o meio que eles viviam, que também é muito importante. Sim, é muito interessante esses três quesitos, que são divididos, que é dividido o determinismo biológico. Mas, gente, eu queria ser um pouco mais específica e falar de cenas, no Cortiço que está presente isso. E a primeira delas, é de Jerônimo, que ele é um estrangeiro, que ele sofre o processo de abrasileiramento, que ele deixa os costumes de sua terra natal e passa a viver de acordo com a vida brasileira, Outra cena importante, que também envolve Jerônimo, é a de Rita Baiana, que ela troca Firmo, que é um homem negro, para se envolver com Jerônimo, que, como eu disse, é um estrangeiro branco. E outra cena é Bertoleza, Bertoleza, que era uma escrava negra que ela queria ser livre. E ela encontrou em João Romão, uma oportunidade, e aí marca também um momento histórico, que é um dos quesitos do determinismo biológico. Ela encontra nele, a abolição da escravatura, para essa oportunidade. E outra parte, que não são personagens especificamente com nomes, são personagens mais secundários, que são as lavadeiras e os cavouqueiros, que são personagens deterministas, que eles vivem da miséria, e eles vivem apenas para ganhar dinheiro e para tentar sobreviver da vida miserável que eles ganharam. E outra coisa interessante é que esses personagens,
eles não conseguem mudar de classe social. Eles nunca vão mudar, eles não têm chance de mudar de condição social, né? Justamente por falta de oportunidade. Exatamente. Isso é extremamente interessante e a gente consegue relacionar com a atualidade, né? Isso mesmo, e trazendo um pouco da atualidade, né? Sim, uma obra tão antiga. Isso, que retrata assuntos contemporâneos. Exato, eu também queria falar um pouco sobre exatamente o que Pita falou, sobre um pouquinho da história bertoleza, né? Em que futuramente, após o relacionamento, né? Quando ela se relaciona com Romão, que é um português, ela sempre fantasiou com a ideia de se casar com ele por considerar os brancos, né, uma raça superior. Então ela achava que teria que conseguiria se sentir melhor, né? Sim, e ganhar oportunidade, né? Exatamente. Infelizmente, isso ainda traz umas questões da atualidade, em que o racismo ainda está presente depois de muito tempo, em que muitas pessoas ainda consideram, infelizmente, né, a pele mais clara, a pele branca, só por esse quesito ser superior aos pretos, mas isso é uma questão que não tem nada a ver, mas infelizmente ainda muitas pessoas consideram. Sim. O preconceito racial, apesar de parecer estúpido, ser algo tão atual, tão antigo, mas que permanece no mundo contemporâneo, é uma coisa e outra coisa que chocante, eu gostaria de comentar é que alguém falasse um pouco sobre a seleção natural e apresentar as ideias de Darwin em relação ao cortiço. Se quiser, eu posso apresentar um pouquinho sobre esse tema, Pita, porque eu acho muito interessante, né, essas teorias, essas ideias de Darwin. Então, o darwinismo, ele defende a descendência em relação à modificação, né, que tem uma ideia fixa de que as espécies são mutáveis, né. E Darwin tenta explicar os mecanismos que levam às mutações de espécies, né, ao longo do tempo, essa evolução em que as espécies apresentam, né? Não só animais, mas nós mesmos, seres humanos, de acordo com a ciência, somos uma evolução e continuaremos evoluindo daqui para frente, né? Então, nossos filhos terão uma evolução e os netos e assim por diante, né? E em relação à seleção natural, né? Darwin faz uma série de observações, né? Que conclui que a população, os indivíduos, no caso, né? Eles vão ter diferentes características que vão ser passadas de gerações em gerações, né? Como podemos ver, diversas doenças biológicas que são passadas. Muitas vezes, tipo, a genética, em que o seu avô vai ter olho claro, mas seus pais não, mas os filhos vão ter, e assim é uma questão de biológica, né? E também, como eu acabei de citar, né, os indivíduos, eles herdam características para vantagem de sobrevivência, é o que acontece muito com os animais, né? Para eles apresentarem uma maior chance de se desenvolverem, se reproduzirem, eles acabam filtrando nessa evolução coisas que não são úteis para a sobrevivência e assim vão evoluindo consequentemente, né? E para ter uma maior adaptação naquele meio em que se vive, né? Então, eu gosto muito dessas ideias. Eu acho muito interessante essa questão da evolução, de tudo, né? Exatamente. Nossa, gostei muito da gente comentar, né, um pouco sobre o cortiço e também relacionar ele com outros fatores, né, como o determinismo biológico, as ideias de Darwin. Eu gostei muito dessa conversa, foi muito interessante. Foi muito boa. Espero que o pessoal tenha filtrado alguns assuntos, né, e tenha conseguido compreender diversos outros temas, né, que são abordados no nosso cotidiano e às vezes nem percebemos. Exatamente. Para deixar essa reflexão mesmo. Sim, exatamente. Então é isso, gente. Gostei muito da conversa. Boa noite. Muito obrigada. Boa noite, viu? Espero que possamos te reencontrar novamente, né? Com certeza. E recomendo que vocês leiam a obra O Cortiço e a Luiz de Azevedo. Não percam tempo.
Com Exatamente, é uma obra certeza. muito linda que retrata diversos assuntos, como podemos falar. E, infelizmente, não conseguimos falar tudo sobre a obra nesse curto tempo, né? Mas gostaríamos de poder falar um pouco mais, porque é uma obra muito linda e que retrata diversos assuntos importantes do nosso dia a dia, da nossa sociedade. É uma obra rica,